Rádio Metropolitana, a nova rádio do Grande Porto para todo o mundo. Hoje tínhamos uma nova rubrica, não é? Que é o termos a metamorfose, coaching com a ABC do crime e com o nosso querido Carlos Clemente, que está aqui para dar e ajudar quem quer ser ajudado, como é evidente. Olá Carlos, muito obrigada por ter vindo até ao Porto Encontro e de hoje em diante colaborar connosco durante um certo período de tempo, que será o Carlos que irá definir, aqui no Porto de Encontro. Carlos, o Carlos Clemente é certificado a nível internacional em coaching. Há quanto tempo e porquê o coaching, Carlos? Olá, bom dia. Aproveito para agradecer a oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço. De estar presente. Sobre essa questão, o coaching entrou na minha vida em 2015, numa formação de alta performance, e o que eu pretendi saber foi como poderia ajudar os meus filhos em termos escolares e em termos de competição que eles praticam em patinagem artística. Foi aí que entrou, o bichinho começou. Depois também colaborei e colaboro no projeto da alta performance, que é de coaching, e tem outras plataformas para facilitar e ajudar. E desta forma o coaching tornou-se cada vez mais atrativo e cada vez quis buscar um pouco mais de conhecimento e acabei por me certificar internacionalmente em coaching. E o que é, ao fim e ao cabo, isso do coaching? O coaching é relativamente simples. Há duas partes, o coach e o coachee. O coachee É o pode cliente? ser o cliente, o aluno, a pessoa que recebe essas orientações. E o coach é um pouco diferente, por exemplo, da psicologia. Enquanto na psicologia o psicólogo vai orientar mais a pessoa, no coach, o coachee é que vai orientar a sua vida, é que vai estabelecer os seus próprios compromissos, as suas próprias metas. O máximo que se poderá fazer é dar ferramentas, dar um ensinamento de ferramentas para ele utilizar sozinho a sua progressão no seu caminho, o denominado e famoso caminho de A para B. Sim. O coaching utiliza técnicas e as tais ferramentas que estava a falar e conhecimentos de diversas ciências. Pode enumerar algumas delas ou estou errada? Ciências, pronto, estará no grande grupo da psicologia, porque o coaching em si já esteve na psicologia. Mas uma vez que as abordagens são um pouco diferentes, é um pouco diferente a abordagem da psicologia para o coaching, e não sei o motivo, mas saiu do âmbito da psicologia e agora é uma disciplina independente e com uma ascensão, pelo menos em Portugal e no estrangeiro já há alguns anos, muito forte, e há empresários que têm coaching, há atletas de alta competição que têm coaching, há alunos que têm coaching, porque é uma forma de facilitar a vida, facilitar o compromisso e facilitar o atingir das metas por parte de todas essas pessoas que recorrem a um coach. E essas pessoas que recorrem ao coach normalmente têm sucesso? O coach normalmente vê que o seu cliente progride, há progressão? É tudo uma planificação de sessões e nessas sessões vai-se estabelecendo metas e compromissos. E o sucesso é diferenciado porque o coachee assume que vai atingir aquela meta, por exemplo, durante esta semana estabelece um compromisso comigo e para outra semana terá que dizer o que é que fez e onde é que atingiu e o que é que chegou. É por isso mesmo que o sucesso mede-se etapa a etapa. Se não atingindo a etapa, quer dizer que não teve o sucesso, então tem que seguir de outra forma como o jogador pode chegar lá.
E entretanto, o que são pontos ou a ancoragem? O que é isso da ancoragem? A ancoragem é um pouco o exercício que pretendia fazer hoje com os nossos ouvintes, com a Mónica. E cada um pode fazer e é uma excelente forma de estar receptivo e entender melhor o que é o coaching e o que é que poderá fazer por ele. E a ancoragem é um sistema de programação neurolinguística, é uma técnica, não é nada mais nada menos do que como ouvir uma música. Ainda há pouco passou várias músicas e houve uma determinada música e lembrou-lhe uma fase da sua vida. Isso é uma âncora. Como houve um cheiro, um aroma, e vai-se lembrar de uma determinada fase da sua vida que passou por esse perfume, ou sentiu um cheiro a um cozinhado, e são tudo coisas que ficam do passado e que basta cheirar ou ouvir e tornam-se logo atuais e presentes. E como é que esses pontos de ancoragem, que agora nos exemplificou, ao fim e ao cabo, que são, nos podem ajudar na resolução de problemas? Esses pontos de ancoragem, que toda a gente os tem, só precisa saber-os escolher e tê-los mais à mão ou mais à mente, para na hora da verdade, na hora em que os alicerces caem todos ao chão, possa ir buscar e tranquilizar-se e respirar-se e dizer, afinal a vida está aqui. E essa é uma parte da sequência do exercício que tenho aqui, e depois vai-se mesmo exemplificar e o que é que tem que fazer. Bem, eu tinha aqui uma situação, não sei se quer que eu a coloque já. Só explicava só um pouco sobre o nome da rúbrica. Sim. Metamorfose, mudança e transformação. Sim, a metamorfose surgiu, são duas palavras. Meta tem tudo a ver com atingir com a meta, atingir os objetivos, meta a meta, e a morfose, que é a transformação. Então não há nada como transformar-nos para atingirmos os nossos resultados, para atingirmos a meta. Daí a metamorfose, o coaching e por ABC do crime, que é o sistema que eu implementei, é a marca. Muito bem, Carlos. Sendo assim, quero que eu coloque aqui uma questão, uma situação, exemplifique para como é que é dizer, ilustrar aos nossos ouvintes como é que, diante de determinada situação, podemos ter esta ou aquela reação que nos possa levar a uma solução. É isso? Posso? Sim, eu até agradeço, e depois vamos enquadrar essa situação real. E expuseram, enquadrá-la e levar a sequência toda para conseguir atingir Eu não sei se esta situação que eu vou dar como exemplo será excelente, não sei. É o tal fuso que existe entre gerações. Imaginemos que há uma mãe que sempre protegeu o seu filho e sempre esteve e continua a proteger e a estar presente. Nos momentos em que ele mais precisa. E ele normalmente procura a mãe quando está menos bem. Mas quando ele está bem, o que é que ele faz? Ele afasta a mãe. Eu acho que ele quer conquistar o seu espaço e nesse sentido está a afastar a mãe. Ou seja, ele não quer regras, não quer dizer para onde vai, nem com quem vai, e não permite que a mãe faça uma pergunta que normalmente todas as mães costumam fazer. Filho, onde vais? Vais demorar muito? Ele afastou completamente a mãe. E então, a mãe também se vê confrontada com acusações de ter sido uma péssima mãe. Ou seja, para ele ser protetora, estar nos momentos presentes, impor regras, porque para sabermos estar e ser e respeitar os outros, é preciso em casa gerarmos toda uma situação e envolvermos os nossos filhos nessa situação para que eles saibam que há regras, que temos que respeitar. Portanto, ele gosta pouco, não funciona muito bem com as regras que a mãe impõe e, portanto, está neste momento fechado para a mãe. Está para obras. A mãe não tem espaço aqui. E esta mãe não sabe como é que há de lidar com este filho.
há solução para este caso, que é, ao fim e ao cabo, ele está naquela fase dos 18 anos, portanto está ao fim e ao cabo a crescer, a autoconhecer-se e possivelmente isso criará, e eu sei, porque também já passei por lá, cria um certo sofrimento. Só que afastar a mãe acho que é um bocadinho drástico, quer dizer, penso eu. Sim, nesta situação aparenta-se surgir dois casos, não é? A situação própria do filho, do adolescente e da mãe. E apesar de estarem juntos, são separados. Cada um tem os seus motivos e cada um tem os seus problemas. Alguns podem ser em conjunto, mas alguns podem ser separados. Então seria aconselhável fazer sessões separadas às duas partes. Mas se a parte do adolescente ainda pode não estar naquela fase do querer ser ajudado, será mais complicado de fazer. Mas se por acaso ele estiver a ouvir, também convido a fazer este exercício, que poderá depois ele conseguir lidar melhor com a mãe, porque conseguiu balizar os eventuais problemas que tinha, se eram possíveis resolvê-los ou não. Então, vou tentar que me acompanhem ou que eles façam, porque normalmente a pessoa está junto a mim, neste caso é uma situação hipotética. Neste caso não poderei exemplificar, então terei que passar a palavras, imagens do que é que me vê. E então começava então por esta técnica, que é uma técnica que eu costumo aplicar, que tem a ver com algo simples, que é o contentor. A ferramenta principal aqui é um contentor, que eu à frente já irei dizer. Mas como já vimos o que era a ancoragem, coisas positivas que tivemos no passado, que devemos trazer para agora. E essa parte positiva tudo bem, mas o que Maureen que me evidenciou do ouvinte era um problema que ela tem. Então é muito importante reconhecer o problema. E ao reconhecer esse problema, ela vai identificar que existe um problema. Então, o problema é este. É concreto, existe, é palpável e está identificado. Depois a seguir, iremos falar um pouco como é que terá as suas vantagens de balizar o problema. Ele existe, toda a gente tem problemas, é preciso estancar o problema, balizá-lo para que ele não extravase a situação que é. Toda a gente tem problemas, perder o autocarro pode ser um problema para alguém, mas não pode entender que vai perder a minha vida já acabou porque eu perdi o autocarro. Não, o problema, perdeu o autocarro, mas baliza e põe esse problema ali dentro e vai ver a seguir como é que pode resolver e quais são as consequências e até às vezes pode vir coisas positivas do próprio problema. Portanto, aqui neste caso, Carlos, acho que deve haver uma falta de comunicação entre mãe e filho. Possivelmente, porque o filho está naquela fase que não quer ouvir, não quer regras, não quer nada. E, portanto, o problema, o que é que esta mãe vai pôr? Vai pôr o problema no contentor. Vai isolá-lo. Isso ainda vamos ver, mas primeiro essa fase será a seguinte. O objetivo depois vai ser focalizar-se nas âncoras que tiveram, nas coisas que tiveram no passado, nas âncoras, nas coisas positivas, e não focalizar-se no problema. Sim. Ele existe, mas deixe-o estar. Eu tenho que o deixar ficar. Depois nesta fase eu mostraria um quadrozinho de Robert Einstein, em que ele dizia: "We cannot solve our problem with the same thinking. We use it when we create them." Isso em português quer dizer completamente o quê? Resumindo, não devemos utilizar o mesmo caminho para resolver o problema daquele que nos levou para lá. Isso parece-me razoável. Se nós estamos, se o caminho A, B ou C levou-nos a um problema, estes caminhos que nos levou para o problema, nós não o podemos utilizar
para resolver. Então temos que criar outra opção e não tentar sempre da mesma forma, sempre da mesma Não vai dar forma. resultado. Você vai provocar um desgaste e não vai conseguir. Poderá conseguir, mas é difícil se toda a nossa linha de pensamento flui numa determinada direção e essa direção leva-nos lá ao problema, nós temos que desmontar isso tudo e criar outro caminho alternativo. E passa um bocadinho por essa parte, criar outro caminho que não aquele que nos levou ao problema, outro caminho que nos leva à solução Então, que não tenha sido neste conhecido. caso concreto, Carlos, qual é o caminho, ou outro caminho, ou outros caminhos que esta mãe poderá encontrar, ou terá que encontrar forçosamente, com a ajuda de Carlos, para a resolução deste ao fim e ao cabo, conflito? Então, ela agora vai, eu quero que ela visualize, não sei se conhecem a Praia do Barril, no Algarve. É uma praia, eu também não a conheço fisicamente, já vi a placa, mas não entrei. Tem que se passar um comboiozinho para a praia, tem lá um barquito que é na Ilha Formosa. Só que aquela praia está cheia de âncoras. Uma praia que tem âncoras. E a melhor imagem que levamos na nossa vida é considerarmos aquelas âncoras todas, todos aspectos positivos da nossa vida. Aquelas âncoras, por acaso, têm um motivo de lá estar, que era uma comunidade pescatória, salvo erro, do atum, e de repente a pesca do atum em Portugal acabou. Então eles tiveram um problema, não tiveram. É que vão fazer. Uma das soluções, olha, puseram as âncoras que sobravam na praia, já se tornou um motivo turístico e já se tornou uma fonte de rendimento ao contrário que tinha. Os barcos já passaram para ser recreio em vez de pesca e eles, em vez de dedicarem à pesca, dedicaram-se ao turismo. Então as âncoras podem simbolizar muito bem uma passagem das soluções que encontraram, um caminho diferente para resolver esse problema. Então agora o que é que eu propunho à mãe e aos espectadores que por acaso nos ouçam? Porque há muitas mães mães e filhos nesta situação, não é? Em que os filhos estão a passar por uma fase, para a tal fase de crescimento e que afastam os... Pode ser a mãe com o filho com o professor, o funcionário da entidade empregadora. Pois é. Todas essas relações que são mais ou menos idênticas. Cada caso ao seu caso, mas tem assim uma linha pouco idêntica. Então o que é que eu propunha agora era uma tarefa, porque o coaching, o fundamental do coaching é mandar fazer. É muitas tarefas. E então queria que os seus telespectadores e essa mãe em concreto escrevesse, como já viu os exemplos das âncoras, 3 a 5 aspectos positivos da vida dela que tenham valido a pena. Por exemplo, o nascimento de um filho, se for viciado em futebol, o Éder a marcar o golo, foi um momento muito grande, muito forte. E daí, por curioso, aí o coaching teve um incremento muito grande quando o Éder agradeceu à coach de alta performance que o ajudou a chegar ao caminho e toda a gente quis saber um pouco o que é que era o coaching. São vários momentos no emprego, vários aspectos positivos que nós vimos que a vida vale a pena. E eu só quero que enumerem 3 a 5, costumo dar 2 a 3 minutos. As pessoas pensarem calmamente. Pensarem que são os 5 aspectos positivos da sua vida. E com estes 5 aspectos positivos, o que é que as pessoas vão fazer? Vão minimizar o problema? Não? Vão ver e vão passar à fase seguinte do exercício. Que eles agora têm 5 coisas positivas, 5 âncoras. Vamos considerar que cada um encontrou 5 âncoras na sua vida, a dizer que na hora da desgraça lembrar-se que tem ali coisas boas que vale a pena e olha, dizer vale a pena porque eu atingi isto, passou-se isto comigo, eu atingi aquilo. Como eu disse, pode ser desportivo, profissional, familiar.
é um exercício de reflexão, porque toda a gente se lembra logo das coisas más, mas das coisas boas da vida não surgem às vezes logo à primeira. Não damos tanto valor, damos como dado adquirido, e não damos tanto valor às coisas boas da vida, então não passam mais ao lado, como são dados como adquirido, enquanto as outras estão sempre ali presentes. Então nesta fase, até vamos de encontro ao que a Mónica estava a falar, vamos passar ao problema. E sobre esse mesmo problema, o Charlie Chaplin tinha uma frase curiosa: nada é para sempre, nem mesmo os nossos problemas. Também estou de acordo, nada é para sempre. É verdade. Então, como segunda tarefa, eu ia querer que escrevessem. Há muitos problemas, mas este problema que vos está a afetar, cada um que escrevesse qual é o seu problema neste momento, qual é esse problema que merece atenção e merece ser tratado ou avalizado. Um só problema? Só um problema chega. Um problema porque, se formos ver, estão todos, se calhar, pode escrever 2 ou 3, mas podem ter a ver com o mesmo assunto. Se for relacionado com aquele assunto, por exemplo, o filho. Aí em casa, as queridas estão a prestar atenção ao trabalho, têm problemas com os vossos filhos, estão a prestar atenção a estes passos que o Carlos Clemente está a ajudar-nos a dar para evoluirmos? Eu espero que sim, está bem? Vamos continuar. Então, nesta fase seguinte, Sim. o que poderemos fazer é, não sei se já viu a Mónica ou alguns espectadores já devem ter visto, aqueles contentores de metal. Sim, que os tiram, não sempre com eles. Chamam-os tiram, não sempre com eles. Então, vou querer que desenhem um contentor desses. Só um contentor. E vão desenhar esse contentor e vão carregar no caminhão esse contentor. Vão imaginar um caminhão em que esse contentor está em cima do caminhão. Então, dentro desse contentor, vou querer que ponham o problema. E podem sinalizá-lo com um ponto de interrogação. Eu, no meu caso, costumo sinalizá-lo com uma torneira com um nó. A ponta da torneira com um nó. A torneira com um nó. Sim. Estou a mostrar. Nós já fizemos o trabalhinho de casa. Portanto, a Mónica também está aqui a fazer o contentor, o ponto de interrogação e o caminhão. Então, neste momento, o que é que temos? Temos um caminhão, que é a nossa vida, o contentor, que é o problema. Então, a nossa vida está dedicada 100% ao problema. O que está errado, não é, Carlos? Não? Isso Depende de cada um, não é? Mas neste momento, a pessoa está tão dedicada ao problema que não mais nada interessa. Então, só tem isso no seu caminhão, a areia toda é só para o problema. Só o problema. Então, agora, o que eu vou querer que façam, no exercício para acompanhar, isto é um exercício de género storytelling, em que é mais fácil a percepção quando vamos acompanhando a história completa. Então, todo o caminhão, a maior parte dos caminhões tem um semi-reboque. Então, vou querer que ponham um traçozinho e atrelem ao vosso caminhão mais um contentor. Mas isso já não é mais um problema. Mais um contentor. Mais um contentor. Bom, vamos lá então com mais um contentor. Vou dar tempo que façam. Aí em casa estão a fazer, não é verdade? Vamos lá então. Já está, eu já fiz. Então, das 5 âncoras, das 5 coisas positivas, quero que ponham só uma nesse contentor. Escrevam dentro do contentor o nome dessa coisa positiva. Ou o código, o número sequencial que lhe deram. Eu já pus uma coisa positiva. Quer dizer, já escrevi. Então, nesta fase, temos o caminhão com um contentor que é um problema e com outro contentor que é uma âncora, uma coisa positiva. Então, se virem, a vossa vida já passou 50% da vossa vida já é para coisas positivas e o problema ainda continua a ocupar 50% da vossa vida. Quer dizer, sempre que olham para a esquerda vem o problema, para a direita vem algo positivo.
Então o que é que acontece? Vocês pegam no caminhão, não sei se estão a visualizar ali a linha de comboio de mercadorias para o Porto de Leixões, tem um comboio. Então o que é que eu vou fazer? Eu quero que imaginem o comboio, ou desenhem o comboio. A primeira carruagem tem o problema. Na segunda carruagem já tem a âncora que puseram no caminhão. Positivo. E quero que ponham as outras 4 âncoras positivas. Escolhemos, não é? Que escolhemos. Bom. Tá E então vão ter, no final, um comboio com uma carruagem que é o problema e com mais 5 carruagens que são âncoras. Realmente, São vistas coisas positivas. Carlos, vistas assim as coisas, o problema é mínimo. Então, neste momento, é isso que quero que visualizem, neste momento, a vossa vida é o comboio, é a vossa vida, e olharem e já veem que 1 e 6 é que representa o problema na vossa vida. 1 e 6. Mas isto ainda não acabou, a viagem ainda continua porque a vida está sempre em movimento. Então esse comboio vai chegar ali ao Porto de Leixões e vai chegar àquele porta-contentores, aqueles navios gigantescos que lá estão. Então toca a descarregar a carga e a vossa vida agora é o porta-contentores. O problema está lá. Agora quero que visualize a quantidade de contentores que aquilo leva. Agora vamos imaginar a quantidade de coisas positivas que ao longo da sua vida teve. Cada contentor é uma coisa positiva. Sim. Há lá vários problemas também, mas o seu problema está lá e cada contentor é uma coisa positiva. Então olha, daquilo fica-se para aí 1 por 1000. Pois é. O problema agora... É mínimo. Ele existe, está lá, é uma coisa pequena, porque a sua vida é tão grande, com tanta coisa positiva, que aquilo vale o que vale. Está lá balizado. E essa é a questão. Porque nesse porta-contentores vai ter lá todas as suas emoções, recordações positivas, e sempre que se lembrar num contentor, preenche uma coisa positiva, preenche uma coisa positiva, preenche uma coisa positiva. O que é que acontece? Aí é que está. Agora passamos para a fase seguinte, que é a fase fundamental, de gestão do problema. Vamos imaginar esse super barco que atravessa, enfrenta tormentas e tempestades. Vamos imaginar que o ouvinte distraiu-se, continuou a focar-se, apesar de ter uma imensidão de âncoras e coisas positivas, começou a focar-se outra vez no problema, distraiu-se com o leme e o barco encalhou na praia. Nós já tivemos aqui barcos aqui na nossa costa a encalhar. Imagina aquele super barco com tantos contentores ali encalhado na praia. Então o que é que acontece? A pessoa focou-se de tal maneira no problema, apesar de ter tantas âncoras positivas, que agora está à espera que uma maré viva qualquer bata no barco e o afunde. Mas isso é péssimo, não é? E essa é a questão. Será que vale a pena focarmos nesse problema e deixar que a nossa vida, o nosso barco, o nosso super Encalhe? Acho que não. carga de contentores encalhe? E mesmo de encalhar, porque nós focalizarmos só nesse dito problema e temos tanta coisa positiva, e é isso que queria que as pessoas pensassem. Realmente, O que é a coragem? A coragem e como gerir um problema. Depois desses passos todos que deu, realmente, com certeza que a ouvinte que colocou esta questão deve estar a rir, não é? Porque de facto está a valorizar uma coisa e a esquecer que tem um manancial de outras situações positivas que não dá de facto para. Não dá para digamos que o problema deixa de ter as dimensões que tinha e que nos parece mais fácil de resolver. Sim, e sobre o problema em si, a gestão do problema, pois também há várias formas de o gerir. Mas eu também propunha o contentor sempre. Ter o problema dentro do contentor. Depois abri-lo de vez em quando. Depois vai abrir o contentor, imagina mesmo abrir as portas do contentor e vê lá o problema e diz assim:
este problema é jurídico, mas um advogado conseguia resolver este problema. Então vou contratar um advogado e ele resolve a parte do problema. E resumindo, vai pegar no problema e dividi-lo, como dizia aqui o nosso amigo Einstein, também é uma das frases dele, dividir o problema no maior número de parcelas possíveis até terem resolução. Dividir o problema. Então divide a maior parte possível, o maior número de parcelas. Depois diz, eu sou capaz de resolver isto? Não. Isto aqui tem que ser um preparador físico. Resolve o problema do filho na parte física e não já. Esta parte aqui é jurídica, será um advogado. Este é um professor, esta matéria que seja matemática ou isto, mas eu não percebo, será um explicador. Então, cada fase vai fatiar de tal maneira o problema em que a maior parte das situações tem a resolução. Depois a mãe, como mãe, o que é que pode fazer? Sim. E qual é a abordagem certa para o fazer? Isso vamos ficar para outra rubrica, não é, Carlos? Mas de qualquer forma, eu já fiquei com uma ideia clara que, de facto, nós às vezes empolamos a situação, não é? Pois é. Nossa. Ora, pois. Carlos, foi um prazer ter-me cá. Contamos consigo no dia 24, não é assim? À mesma hora. Tá bom? Até ao próximo. Muito obrigada pela sua colaboração. Metropolitana, a rádio feita a pensar em si.